Olá! Qualquer um de nós pode pegar a carteira e sair realizando despesas da nossa própria vida. Só que o ente público, o Estado, não tem essa mesma liberdade, essa mesma facilidade. Por isso a despesa pública, ela tem um processamento que é regrado, regulado por lei. A forma como o dinheiro público vai ser gasto é limitada e é totalmente controlada por normas jurídicas. Então, o ente estatal vai realizar as despesas a partir de uma série de formalidades e todas essas formalidades são impostas pela lei. A lei que trata disso, inicialmente, é a Lei 4.320 de 1964. Mas antes mesmo das regras efetivamente financeiras, daquelas normas jurídicas que pertencem unicamente ao ramo do direito financeiro, nós temos regras do próprio direito administrativo, Então a gente vai passear aí, a gente vai tramitar entre leis do direito administrativo e leis do direito financeiro. Por isso que a gente sempre diz que nenhum direito é estanque, nenhum direito é isolado. O direito é uno, é o sistema jurídico todo, completo, envolvendo normas constitucionais, normas legais. E dependendo do assunto, dependendo da matéria, nós vamos ter a concentração de normas de um ramo do direito ou de outro, dependendo aí daquilo que a gente está buscando nesse estudo que vamos fazer. E agora então nós vamos ver como que as leis vão se unir e o sistema jurídico todo vai orientar, em especial com normas de direito administrativo e normas do direito financeiro para a realização da despesa pública. Então falamos que a despesa pública, ela tem esse conceito de que haverá um gasto destinado a atender necessidades públicas, mas para isso vamos ter que cumprir uma série de regras, uma série de passos que vão culminar então com a realização total da despesa. Alguns examinadores, alguns doutrinadores também se referem a esse tema como realização do orçamento, Então nós estamos executando ou realizando o próprio orçamento. Quando nós temos ali no orçamento uma série de autorizações para a realização de despesas e que efetivamente ao longo do exercício, ao longo do ano, essas despesas serão uma a uma realizadas. Então algumas pessoas já integram, já colocam como uma realização, uma execução do orçamento. Então, tanto em programas de concurso, como em algumas obras, em alguma doutrina, a gente pode encontrar isso como uma realização, uma execução do orçamento, ao passo que estamos falando unicamente aí nesse ponto, no processamento e na realização de despesas. E essas despesas é que estão autorizadas pelo orçamento. Então, vemos aqui que, de início, uma realização de qualquer despesa, o processamento de qualquer despesa já vai começar justamente com a autorização orçamentária. Então, eu vou ter que encontrar dentro do orçamento daquele ente da federação, dentro das rubricas que constam, que estão autorizadas na lei orçamentária anual, qual é aquele crédito orçamentário, em qual dotação orçamentária eu posso colocar a minha despesa. Eu estou autorizado por qual dotação orçamentária para realizar essa despesa, levando em conta aquela regra que já vimos, Estamos sempre falando que nenhuma despesa será realizada sem autorização legislativa, sem uma autorização pela lei. E aqui estamos partindo do ponto de que essa autorização está na lei orçamentária. Se não estiver na lei orçamentária e essa despesa se fizer necessária ao longo do exercício, ao longo do ano, vai ter que ter uma lei só para autorizar essa despesa. Essa lei vai criar um crédito adicional. Essa lei vai pegar um recurso e destinar para uma despesa que não está ainda, o valor não está incluído no orçamento. Mas precisa então, com certeza, autorização legal. Ali a gente colocou autorização orçamentária. É a autorização legal que, se não tiver no orçamento, que seja por uma outra lei, mas vai ter que ter autorização legal. Nós temos aí
um outro passo, né? A autorização legal existe, a autorização orçamentária existe. Precisamos inicialmente pegar essa verba, pegar esse recurso e encaminhar, destinar à unidade orçamentária que vai realizar a despesa. O que adianta ser uma unidade orçamentária, compor aí um órgão orçamentário que faz jus a receber o dinheiro e tem autorização para realizar a despesa, mas não tem dinheiro, ou seja, os recursos ainda não foram transferidos, não foram remetidos, movimentados para a disponibilidade da unidade orçamentária. Então é aí que nós temos a descentralização, a movimentação do crédito, a movimentação do recurso para a unidade que vai executar a despesa. Sem o dinheiro não dá para executar a despesa. Então é praticamente dizer isso. Precisa de uma autorização legal e precisa liberar os recursos. A gente ouve muito, vê muito falando isso, que o Poder Executivo, tendo autorização orçamentária para disponibilizar as verbas para os ministérios, para disponibilizar as verbas para os poderes legislativo, judiciário, e não há essa movimentação, o recurso não chega, as verbas não chegam, né? E aí não dá para continuar com a despesa. Como é que eu vou realizar a despesa sem o dinheiro chegar? Então esse é o item aí da descentralização. Depois nós temos, já dentro da própria unidade orçamentária, dentro daquela unidade que vai realizar o orçamento, vai ter que ter licitação. Então nós vamos ter aí sim uma interferência da legislação administrativa. A lei das licitações terá que ser observada, terá que ser obedecida, seja para realizar um processo licitatório, seja para uma dispensa ou inexigibilidade da licitação, cumprindo aí a lei das licitações. É isso que a gente vai ver. E por fim, uma vez feita a licitação, uma vez resolvida aí o problema da concorrência, de quem vai contratar com o Estado, quem é que vai ser o particular, o contratado que virá realizar a atividade, o ato, e que vai receber os recursos, receber o dinheiro. Uma vez definida aí a concorrência, definida a licitação ou até a dispensa e inexigibilidade, nós teremos que ter o empenho dos recursos. Então, aí nós vamos para a Lei 4.320, no artigo 58 a 60, que rege, que regula o empenho. Esse é um ato tipicamente jurídico, um ato tipicamente do direito financeiro, onde se fará a reserva dos recursos para pagar esse contrato, para pagar essa despesa. Em princípio, né, a despesa foi autorizada, já existe toda uma disponibilização de recursos, só que eu acabei de contratar, acabei de definir quem vai prestar o serviço, quem vai fornecer o material, quem vai realizar a obra. Eu já tenho alguém contratado para realizar aquela atividade. Eu preciso reservar o dinheiro, porque o empenho é um ato da autoridade que cria a obrigação de pagar. Já está definido que vai existir aquela despesa, já foi feita a licitação, eu tenho ali no empenho o compromisso do Estado em cumprir o contrato, em realizar o pagamento lá no final. Não é agora que vai pagar, porque o contrato todo ainda será executado. Agora, como é que eu vou ter dinheiro para pagar no final, se nesse ato de compromisso eu já não fizer a reserva dos recursos? Então, a doutrina coloca que o empenho é o ato pelo qual se fará a reserva dos valores necessários, do dinheiro necessário para pagar a despesa lá no fim, como último ato, que é o pagamento. Mas eu preciso ter essa reserva. Imagina se eu for contratando despesas e não vou reservando o dinheiro. Daqui a pouco acaba o dinheiro, eu recebi esses recursos, gastei tudo ali e no final eu tenho contratos, tenho compromissos a serem cumpridos, mas não tenho dinheiro para pagar. Então, para cada ato de compromisso de pagamento, o valor tem que ser separado, reservado para poder cumprir esse contrato. Então, o Estado assume a obrigação de pagamento, que vai estar pendente ou não de
de condição. Por quê? Pode ser que o próprio contratado ainda não realizou a sua parte, ainda não cumpriu o seu compromisso. Eu compro materiais, eu contrato um serviço de mão de obra, mas até agora ninguém fez nada, então está pendente ainda. Mas enquanto se aguarda o cumprimento, o dinheiro já tem que estar reservado, é isso que a gente falou, né? Não pode exceder o limite dos créditos orçamentários. É claro, eu não posso empenhar mais do que o valor do crédito que foi destinado, mais do que o dinheiro que está autorizado. Então, o empenho, o compromisso que eu assumo tem que ser do tamanho, no máximo, do tamanho do crédito orçamentário que foi autorizado para essa despesa. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Claro, como é que eu vou realizar a despesa se eu não reservei? Não houve o compromisso de pagar e não houve a reserva desse recurso. Então, uma coisa depende, né, da outra. Só depois do prévio empenho é que eu posso realizar a despesa. E a despesa pode ser feita por estimativa. O empenho da despesa vai ser mais ou menos aquilo que a gente espera. E por isso que muitas obras, muitas despesas públicas acabam tendo um gasto maior do que o inicial previsto, né? Porque se faz também empenho por estimativa. A Lei 4.320 permite isso, porque seria praticamente impossível trabalhar, a administração pública agir se ela fosse obrigada a ter o valor exato da despesa a ser empenhada. Então, a estimativa do empenho, quer dizer, o empenho por um valor estimado também é admitido pela lei. E aí nós temos a nota de empenho, né? Muito se ouve falar, empenho não, eu já ouvi falar de nota de empenho. Nota de empenho não é a mesma coisa que empenho. Empenho é o ato onde a autoridade assume que terá que pagar aquilo lá no final e aí já faz a reserva do valor para poder cumprir o seu contrato. A nota de empenho é o documento onde isso ficará registrado. Então, nada mais é do que o ato formal, do que é o papel, né? Então, nota de empenho é esse documento onde todas as características dessa despesa estarão registrados para ficar bem claro que existe uma obrigação, que essa obrigação foi assumida e será cumprida ao final e que o valor dessa obrigação, mesmo que seja por estimativa, é aquele valor que está empenhado, que está reservado, né? Aqui sobre essa questão do início do processamento, né, a primeira parte aí do processamento da despesa pública, nós temos uma questão do TRT da 15ª Região, que até fala, o próprio TRT, o próprio Poder Judiciário vai ter que obedecer essas regras, claro, né? Então, o empenho da despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado, inclusive o TRT, obrigação de pagamento. É regra atinente a este Estado, que aqui nós vamos, a alternativa correta é a alternativa C de casa. O regime de adiantamento é exceção à necessidade de prévio empenho. Por quê? Porque o adiantamento é um dinheiro que será entregue para o servidor público, para a autoridade administrativa, e ele vai gastar depois. Então, existe uma previsão orçamentária, um valor lá, existe um tipo de despesa que pode ser adiantada. Eu até posso dar o exemplo, o servidor vai fazer uma viagem, vai representar o órgão público, o ente público, e ele faz uma viagem, ele leva com ele o dinheiro. Pode ser o cartão, né? O cartão de débito, famoso agora, se bem que nós estamos trabalhando com uma regra de 1964, hoje a gente já vai falar em cartão. Então, essa pessoa leva o dinheiro, ou leva um cartão de débito e passa a realizar as despesas. E ele não sabe quanto vai gastar, existe aí um valor que ele está podendo disponibilizar. Quando ele volta, ele comprova as despesas que ele fez e não foi tudo aquilo, foi um valor menor. Então, existirá despesa sem prévio empenho, unicamente, como previsto na Lei 4.320, no caso de adiantamento. Então, o regime de adiantamento é uma exceção ao empenho. Mas a gente tem aí, a gente tem aí as alternativas que estão erradas. É vedado o empenho por estimativa, nós vimos que não é vedado. O excesso de limites de créditos concedidos e autorizados na lei orçamentária anual vai permitir o empenhamento global da despesa, é permitido o empenhamento global da despesa. Em casos especiais, será dispensada a emissão
da nota de empenho, a nota de empenho faz parte do empenho, e é vedado, né, essa parte que estava aqui, né, é vedado o empenhamento global, não é vedado o empenhamento global. Então, na próxima aula continuamos. Obrigada.